pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do JesusCast e a gente já está na lição 8 dessa semana, ou desse trimestre. E o título da lição é Comunicação é o Segredo e o verso-chave se encontra no Salmo 119, verso 11, que diz assim: Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meditarei nos teus preceitos e as tuas verdades terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. E, dito isso, eu vou apresentar aqui quem está com a gente, né? Estamos aqui com Diego Reis. Oi galera, tudo bem com vocês? Gabriel Fernandes. Oi pessoal, tudo bem? Guilherme Dória. E aí pessoal, tudo bom com vocês? E Lulu Oliveira. Oi gente, tudo bem? E Renatinha Gondim. Oi pessoal, tudo bem com vocês? E quem tá falando aqui com vocês é Lucas Adriano. Bom, vamos começar, né? Como o Lucas falou, o título da lição diz que comunicação é o segredo. Mas afinal, para vocês, o que é comunicação? Comunicação é uma maneira de você trocar ideia com a pessoa, né? Conversar. Bom, pra mim, comunicação é contato, tipo assim, contato, eu poder falar, né, com a pessoa por meios de internet, de gesto, até mesmo pela palavra mesmo. Para mim, comunicação é quando falamos com a pessoa. E quanto mais conversamos com ela, mais criamos intimidade. Com isso, passamos a andar com ela, seguir os exemplos. E quando nos comunicamos com Jesus, é a mesma coisa. Ele nos faz ser pessoas melhores cada vez mais, pessoas que seguem o exemplo dele. Bom, para mim, comunicação é um meio da gente poder conversar, né, com as outras pessoas. Hoje em dia nós temos as libras e a comunicação tradicional, né, pela fala. E para mim, isso é comunicação. Assim, para mim, comunicação seria a interação. É praticamente a mesma coisa, você interagir com alguém, você falar com alguém. Gostei aí das respostas de vocês, cada um falou uma coisa que quer dizer comunicação, né? E a palavra comunicação, ela vem do latim, comunicare, que significa tornar comum, compartilhar, trocar opiniões. O ato de comunicar implica você trocar mensagens, que envolve uma pessoa que está falando a mensagem e outra pessoa que está recebendo a mensagem. Então, o tempo todo a gente está se comunicando de alguma forma, né? Seja através das redes sociais, com alguém na nossa frente, né? Com Deus, nossa comunicação com Deus também, através da Bíblia, do estudo da lição, da oração, né? Então, tudo isso são formas de se comunicar. Se eu perguntar aqui, todo mundo quer ter um relacionamento duradouro e significativo com Deus, né? Mas se eu perguntar quanto tempo vocês dedicam a Ele para cultivar esse relacionamento, o que vocês me diriam? Bom, normalmente pela manhã eu acordo às 6, 6:30, leio uns 2 capítulos da Bíblia e a lição, procuro entender o que eu li, depois partir à escola. Lá por umas 3, 4 da tarde eu costumo ler um pouco do livro Grande Conflito, mas ao longo do dia outra forma também que eu tenho para me comunicar com Deus é através da oração, e eu escuto muito música o tempo todo, e na grande maioria das vezes é tudo louvor, música gospel e esse tipo de coisa. Então, às vezes, eu acho que também não é necessário a gente ficar 3, 4 horas lendo a Bíblia para provar que a gente dedica tempo a Deus. A Bíblia é uma das principais formas de a gente se conectar e cultivar um relacionamento com Ele, mas também tem a oração, louvores, né, músicas que edificam a Deus, entre outras formas, né, de se conectar com Ele. Então, é isso, eu tenho dedicado tempo pela manhã, pela tarde e ao longo do dia ouvindo louvores e fazendo outras coisas que edificam a Deus também. Muitas vezes não conseguimos os nossos objetivos de ter um relacionamento duradouro com Deus por colocar outras coisas como prioridade. Então, Lu, exatamente, você tocou no ponto certo aí. O desafio é que a gente quer um
relacionamento com Ele, mas parece que nunca nós vamos conseguir dedicar o tempo necessário para cultivar essa amizade com Deus. Muitas vezes as distrações, né, se disfarçam aí de atividades essenciais. Nós somos viciados, não em drogas ou em álcool, mas tarefa, trabalho, redes sociais, principalmente redes sociais hoje, né? E assim por diante. Deus, ele, no entanto, ele tem uma solução para o nosso problema. Ele nos concedeu um meio de enraizar profundamente nossa vida nele, que é a comunicação diária e o descanso do sábado. Na lição dessa semana, a gente vai falar sobre essa comunicação com Deus, quais as estratégias usar para que nosso relacionamento com Ele seja forte e duradouro. E vamos fazer isso também contando um pouco da história de Daniel. A pergunta para vocês agora é: de que forma nós podemos nos comunicar com Deus? Uma das formas de comunicar com Deus é através da oração ou até mesmo lendo a sua palavra. Bom, a gente pode se comunicar com Deus através da oração, de visões, né, de sonhos. E porque tipo assim, Deus disse que ia dar dom, né, para cada um, e acho que os jovens iam ficar com dor de visão, né? Bom, há vários jeitos de se comunicar com Deus. Tem, por exemplo, a leitura da Bíblia, a oração, a meditação. Tem também o jejum. Tem várias formas de nos comunicar com Ele. Podemos nos comunicar com Deus através da oração, da leitura da Bíblia, da meditação, dos louvores. Bom, eu diria que uma das formas da gente poder se comunicar com Deus é através da meditação da palavra, né? Da leitura da palavra, da oração. Eu diria que para se comunicar, eu diria que a oração é um dos principais fatores, né? Através da natureza também nós conseguimos nos comunicar com Deus e do louvor também, né? Eu diria. Pronto, cada um de vocês falou alguma forma de comunicação com Deus aí, né? A oração é uma forma de nos comunicar com Deus. Outras formas de fazer isso inclui a leitura da Bíblia, a reflexão sobre o que aprendemos na Bíblia, a lembrança de como Ele tem nos conduzido, né? E assim por diante. Essa comunicação diária com Deus significa simplesmente dedicar um tempo para falar, para ouvir e para refletir sobre Deus. E agora eu pergunto assim, né? A gente falou de várias formas de comunicação. Na sua opinião, existe uma forma de comunicação com Deus que é melhor que a outra? Se sim, qual seria para você? Assim, eu diria que todas as formas de comunicação com Deus têm poderes iguais de aproximação e tudo mais. Mas também diria que para algumas pessoas são melhores umas do que outras. Para mim, na minha opinião, eu diria que não tem nenhuma melhor não. Para mim, pelo menos, não tem nenhuma melhor. Eu uso todas as formas. Eu acho que é o descanso do sábado, que é um dia separado em que podemos usar várias formas, como oração, leitura da Bíblia, meditação, para falar com Deus com mais tempo. Rapaz, em minha opinião, você parar um dia, por exemplo, o sábado, e olhar as coisas que ele fez, né? Refletir um pouco. Pra mim é isso. Assim, no meu ver, vamos supor, eu dei um exemplo ali que através da natureza a gente pode conseguir se comunicar com Deus também. Mas eu acho a oração uma forma de comunicação com Deus melhor do que através da natureza, né? Mas também vai de pessoa para pessoa, né? Deus tem várias formas de se comunicar com a gente, Ele se comunica de formas diferentes com muitos de nós, né? Então, mas assim, no meu ver, é isso. Então, cada um tem uma opinião, né? De qual é a melhor forma e se existe a melhor forma de comunicação. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ouvir louvor. Isso me traz uma conexão com Deus, mas gosto de orar também, gosto de estudar a Bíblia. Então, assim, para mim não existe uma forma de comunicação que seja melhor que a outra. Tem o descanso do sábado também, né? E então, assim, para mim todas as formas são importantes. A que for melhor para você é a que você deve usar. De preferência que você use todas, né? Mas tem sempre uma que a gente gosta mais, então use essa forma para manter sua comunicação diária com Deus. O importante é se comunicar com Ele,
falando sobre o descanso do sábado, né? Com o sábado, Deus nos convida a parar, reduzir a velocidade, centralizar nossos pensamentos nele para receber as bênçãos de estar na sua presença. Então, o hábito de dedicar tempo para se comunicar com Deus e a decisão de criar um momento especial para parar, sair da rotina dos nossos afazeres, contraria a natureza da nossa cultura agitada, especialmente se fazemos isso por nenhuma outra razão a não ser parar, para ser amado e amar, né? Esses momentos, eles aprofundam o nosso relacionamento com Deus e servem como um oásis no tempo para refletirmos e reordenarmos nossa vida. Dito isso, a pergunta é: como você tem guardado o sábado? O que tem te impedido de desfrutar desse momento de descanso e reflexão? Na verdade, eu tenho dois jeitos, né? Quando eu tô pela casa da minha mãe, normalmente eu costumo, né, na sexta-feira à noite, vendo uma pregação ou escutando algum louvor enquanto desenho ou coisa do tipo. E pela manhã, né, o culto, depois almoço, à tarde descanso um pouco, vou pro culto jovem e é assim, normalmente. Agora, quando eu tô em Cabralha, né, normalmente comecei a sexta-feira lendo ou vendo alguma pregação também. Vou pro culto e quando chega, almoço, descanso à tarde e às vezes eu fico conversando, mas o pessoal, os meninos da igreja, assim, a gente fica conversando, sabe, faz alguma coisa assim. E talvez o que tenha às vezes me tirado um pouco o foco do sábado. Atualmente eu diria que não tanto, mas já tirou bastante, que foi os jogos, né? Mas hoje em dia tá até bem sob controle, na verdade. Procuro guardar o sábado da melhor forma possível e peço para que Deus me ajude. Acho que as distrações dos dias fazem com que não guardemos sempre corretamente, mas pedindo a Deus, Ele nos ajudará a guardar a vontade dEle. Eu vi aí Gui falando da distração dos jogos, né? Que agora está sob controle e tal. Vi Lulu falando que pede para Deus ajudar ela nisso daí a guardar corretamente. A gente tem que lembrar que o sábado ele não pode ser um fardo para a gente, né? A gente guarda o sábado porque Deus quer que a gente descanse nesse dia, que lembre dele, porque a gente já passa 6 dias com as coisas corriqueiras, trabalho, estudo, atividades, né? Já assim, do mundo. E ele sabia que a gente precisava de um tempo para lembrar dele, para lembrar da criação, para lembrar de ajudar as pessoas. Então o sábado tem que ser uma coisa leve, né? A gente tem que desfrutar da melhor forma com a nossa família, com os nossos amigos, adorando a ele no culto, na escola sabatina, com todos os outros adolescentes da base. E lembrar para a gente deixar as coisas que a gente já faz na semana de lado, né? Que é assistir coisas que não edificam, né? Ficar em jogos que não edificam também, ouvir coisas que não edificam. Então, meu desejo para vocês adolescentes é que o sábado seja leve. Assim você vai gostar, vai ter prazer quando estiver chegando o sábado. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Daniel, que também se comunicava muito bem com Deus, né? Daniel, para quem não lembra, era de família nobre, da linhagem de Davi. Ele era jovem quando ele foi levado para a Babilônia e suas habilidades administrativas e de interpretação de sonhos foi logo notada e por isso ele foi chamado para ocupar uma posição elevada no governo babilônico por 4 dinastias, né? Daniel era fiel a Deus e Deus derramava a bênção sobre ele. E isso fez com que pessoas tivessem inveja dele e ele fosse alvo de ataques dos rivais. Os inimigos de Daniel sabiam que ele era fiel a Deus e eles então arquitetaram um plano para jogarem na cova dos leões por adorar e honrar somente a Deus. Daniel, ele orava abertamente pelo menos 3 vezes ao dia. Ele era um homem de grandes responsabilidades, mas isso não lhe abonava do exercício diário da devoção. Independente do que acontecesse, Daniel tinha sua devoção com Deus diariamente.
E aí eu me lembro de quantas desculpas nós damos e deixamos nossa comunicação e devoção com Deus de lado, né? Então os inimigos de Daniel, por não acharem nada que manchasse a conduta dele, né? Eles pediram ao rei Dario que ele emitisse um decreto para que quem orasse a qualquer deus ou homem nos próximos dias, exceto ao rei, fosse jogado na cova dos leões. O rei assinou esse decreto e Daniel sabia disso. Ele soube disso, né? E ele foi para casa, ajoelhou-se e ele orou agradecendo a Deus. Então, os homens começaram a investigar todo mundo, e investigaram e encontraram Daniel orando. E aí eles foram falar com o rei sobre o decreto. O rei ficou contrariado, ele decidiu salvar Daniel, porque Daniel também era fiel ao rei, mas primeiro os princípios, né? Então, até o pôr do sol, ele fez o possível para livrar Daniel. Os homens lembraram ao rei que nenhum decreto poderia ser modificado. Então eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. E o rei falou com Daniel que o Deus a quem ele servia continuamente e sempre o livrasse. O fim da história a gente já conhece, né? Deus fechou a boca dos leões e Daniel foi salvo ali. E agora eu pergunto, no lugar de Daniel, o que você faria diante desse decreto do rei? Rapaz, eu saía do reino do cara, velho. Ia pra outro reino, tentava sair de algum jeito. Bom, eu no lugar de Daniel, como Gabriel disse, eu sairia do reino, né? Tipo assim, eu ia procurar algum... não um rei para servir, né? Mas eu procuraria um povoado ou uma ilha, não sei. Mas eu sairia do reino, provavelmente. Eu diria que eu continuaria também sendo fiel e adorando meu Deus, mas na verdade eu não vou afirmar com 100% de certeza, porque não é fácil você viver com a pressão de que você não pode adorar o seu Deus, você não pode seguir sua crença, que você tem que esconder, né? Aquilo que você crê, você tem que agir de forma... fazer tudo escondido, né? Para que as pessoas não percebam. A gente vive num país, né, que pelo menos até agora nada aconteceu, nada nos proíbe de adorar a Deus, a gente muitas das vezes louva publicamente, prega publicamente, então é normal. Mas eu acho que eu continuaria sendo fiel e adorando meu Deus. Ficaria com muito medo do decreto, mas pediria ajuda de Deus para que eu pudesse orar e ficar ainda no caminho dele. Eu vi vocês falando aí, né, que fugiria, iria para outro reino e tal, mas por que Daniel não fugiu, né? Porque justamente foi o que Lulu falou aí, ele pediu ajuda de Deus, ele já orava, ele já tinha uma comunicação forte, duradoura com Deus, então Daniel não tinha medo. E eu acho que muito que falta para a gente é isso, é o ser destemido, né? A gente confiar mais em Deus e nos comunicar melhor com Ele, sabendo que Ele vai fazer o melhor por nós. Então, eu acho que no lugar de Daniel, se eu tivesse essa comunicação com Deus, que a gente busca, às vezes busca todos os dias, né? A gente vai ficar assim confiante e sabe que Deus está cuidando de tudo. E se tivesse que morrer por causa da causa de Deus, né? Pedro, Paulo, todos eles morreram por causa disso, a gente também teria que passar por isso e deveria morrer feliz, né? Porque a gente estava fazendo o trabalho de Deus, a gente se comunicava direto com Deus e isso é o que mais importa, a gente estar salvo. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia para todo mundo ver. Eu queria perguntar para vocês, como que vocês acham que essa prática ajudou Daniel a superar a pressão toda que tinha sobre ele, inclusive desse negócio do decreto aí? Bom, essa prática que Daniel cometeu, né, poderia ajudar ele na sabedoria, porque eu acho que provavelmente ele pedir ajuda à sabedoria de Deus, né, pedir ajuda para Deus para dar sabedoria, e com certeza ele seria bastante sábio, né? Bom, eu diria que a oração, né, você orar para Deus, confessar os seus erros, agradecer, tudo aquilo faz muito bem. Porque nós sabemos, nós que somos, quando a pessoa é conhecedora da palavra, sabe que Deus gosta quando nós reconhecemos o que Ele faz por nós, quando nós confessamos os nossos pecados e que quem é fiel a Ele, Ele protege.
Então, se você tem uma fé forte, você sabe que ele vai estar ali com você. Se for da vontade dele, ele vai te proteger, não importa a circunstância, né? E pelo que a gente consegue ver na história de Daniel, Daniel era alguém que tinha muita fé em Deus. Então, acho que a oração ajudou muito ele a superar, né, essa pressão por causa disso também. Quando temos um grande tempo com Deus, ficamos mais fortes espiritualmente. Então acho que Daniel tinha tanto amor a Deus que sabia que o certo era orar. Com isso, ele não abandonaria Deus. Muitos de nós, a gente tem uma rotina, né? E essa rotina, às vezes, é pesada, é muito complicada de administrar. Mas eu queria saber de vocês aí, como que a gente pode organizar essa rotina para a gente ter tempo de nos comunicar com Deus de maneira eficaz, não é de qualquer jeito, né? Em meio a tantas outras tarefas do dia. Eu comecei a acordar mais cedo, né? Botei o despertador para tocar mais cedo, para assim eu ter mais tempo de ler a Bíblia, estudar a lição. E foi uma das formas que eu consegui para estudar a lição melhor. Bom, sobre essa pergunta, eu provavelmente, provavelmente não, é o que eu faço, né, todo dia. Eu leio primeiro a palavra de Deus, né, procuro meu conhecimento logo de manhã cedo e minha rotina do dia fica bem mais fácil, porque eu tenho uma rotina não muito, digamos assim, não muito prática para seguir, mas eu tenho uma rotina, mas só que antes de eu fazer as coisas da minha rotina, a primeira coisa da minha rotina é ler a Bíblia, estudar. Rapaz, esse daí é um negócio que até eu tô meio encucado, né? Já tentei fazer umas rotinas, mas não consigo muito bem. Mas eu diria que a gente tem que, os nossos tempos de lazer também, né? Que a gente gosta de, sei lá, praticar algum esporte e tal. Marcar alguns dias da semana para fazer aquela coisa que a gente gosta. E a gente maneirar o tempo em tudo, né? O que a gente está fazendo, ver um horário do dia onde você vai separar realmente ali para estar com Deus. E muitas vezes a gente vai ter que abrir mão, né, de certas coisas para estar podendo ter um tempo melhor de se conectar, né, de se comunicar com Deus. Mas uma dica assim realmente boa eu não tenho muito o que dizer, porque nem eu mesmo tenho uma rotina assim definida na semana. Mas eu consigo elaborar aqui e criar tempo para Deus ao longo da semana, se tudo sair como eu planejo, né? Eu planejo assim um dia antes e só bora. Eu acho que a melhor forma da gente organizar a nossa rotina para a gente falar com Deus é ter o nosso tempo de comunicação com Ele, seria a gente colocar em primeiro lugar, classificar as nossas prioridades, não é? Porque ninguém é 100% ocupado o tempo todo. E também, às vezes, a gente deixa coisas bestas tomarem o lugar do nosso tempo que era para nos comunicarmos com Deus. Distrações mundanas, como assistir TV, jogar ou coisa do tipo. Colocando Ele em prioridade em nossa vida. Assim conseguiremos ter um relacionamento duradouro com Deus. O verso-chave diz: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Como você acha que a meditação na palavra de Deus te auxilia na proteção contra a tentação? Ao meu ver, quanto mais você sabe da palavra de Deus, mais difícil de você errar, fazer coisa errada. Bom, eu acho que a meditação me influencia porque, como o nome já diz, é meditação. Eu fico meditando naquilo o dia inteiro, entendeu? No caso. Então, eu acho a palavra de Deus muito importante na luta contra a tentação, porque na meditação a gente ganha, na palavra de Deus, a gente ganha conhecimento. E conhecimento é poder. E com isso a gente vai poder lutar e saber como se livrar daquela tentação. Quando meditamos e refletimos na palavra de Deus, aprendemos cada vez mais. E na Bíblia, uma das coisas que fala é que devemos deixar nossos pecados.
Então, quando pedimos a Deus força para vencer a tentação, Ele nos ajuda. Bom, muitas das vezes também, só de estar lendo a Bíblia, às vezes pode ser um assunto totalmente diferente. Mas às vezes só de pensar em Bíblia eu lembro muito sobre a morte de Cristo na cruz, né? E por estar lendo um livro que a gente sabe que conta a história de Deus, do povo de Deus, que conta sobre Jesus que veio aqui para nos salvar. Após ler isso e vier uma tentação para a gente às vezes tem conhecimento de como evitar a tentação. E também eu contar uma experiência minha que, tipo assim, após ler a Bíblia, já veio tipo tentações, só que às vezes eu lembrava da morte de Cristo e aquilo meio que me dava forças para não cair na tentação, né? Tipo assim, eu pensava, pô, véio, Jesus fez uma coisa tão mais difícil, fez uma coisa tão dolorosa por mim e eu não vou conseguir resistir a uma pequena tentação. E aquilo me dava forças, né? Para não cair na tentação. Exatamente o que vocês falaram aí. A gente meditando na palavra de Deus, a gente pensa ali, né? Tá vendo as histórias, né? Estudando ali o que era errado, o que o povo sofreu, e a gente para e pensa, poxa, se eu posso fazer o contrário ali do povo, que o povo fez, né? Que já passou por tudo isso, por que eu vou querer insistir no erro e continuar errando assim, se eu já sei o que acontece? Então que a gente cada vez mais medite nessa palavra de Deus, porque isso aí vai nos proteger contra a tentação. Nós vamos ser tentados, mas a gente, quanto mais seguro a gente está em Deus, confiante nele, que ele pode nos ajudar a vencer, a gente ora, a gente estuda a palavra, isso nos mantém cada vez mais forte contra a tentação. Na sua opinião, por que muitas pessoas têm tanta dificuldade de ler e estudar a Bíblia, até desistem, eu não gosto de estudar, justamente porque acha chata essa leitura ou difícil? Eu acho que é o seguinte, a nossa geração ela não está muito acostumada a ler. E assim ela deixa a prática da leitura e foca mais em vídeo, esses negócios. Aí eu acho que é isso. Bom, e sobre essa pergunta é porque, tipo assim, na minha opinião, elas não pedem a orientação de Deus antes para poder entender, né? Tipo, faz oração para poder entender a palavra de Deus. Aí ela acaba desistindo ou achando até difícil, né? Porque ela não pede a orientação, então, no caso, ela não vai entender muita coisa, né? Assim, sobre ler a Bíblia, eu acho que as pessoas têm mais dificuldade com relação a dar o primeiro passo. Eu diria que a parte mais difícil, que no caso é você ler, tentar e depois é continuar, porque a pessoa vai gostar. Porque precisamos pedir para que o Espírito Santo nos dê discernimento para entender o que Deus quer nos dizer naquele momento. E não desistir de ler a Bíblia também. Infelizmente, muitas pessoas não fazem isso e acabam desistindo. A Bíblia, não que a Bíblia é um livro difícil, né? Mas com a ajuda do Espírito Santo e a gente procurar entender com pessoas que a gente vê que também estão buscando sinceramente a Deus, já é uma grande ajuda para entender melhor a palavra, porque a Bíblia tem uma linguagem mais culta, né? Então é um pouco dificilmente de entender. Um pouco não, né? Muitas vezes é bem difícil, principalmente Apocalipse ou Provérbios, entre outros livros. Mas às vezes também as pessoas podem desistir porque às vezes na leitura a gente pode se desconcentrar muito fácil. Eu mesmo, um tempo atrás, me desconcentrava muito fácil quando eu estava lendo a Bíblia. E isso acaba me atrasando muito, me atrapalhando. E aí eu não gostava, né, quando isso acontecia. Mas eu acho que esses são um dos motivos, né? Porque às vezes as pessoas desistem de ler a Bíblia. Pronto, vi aí vocês falando, né? Sem a ajuda do Espírito Santo para nos dar discernimento, para saber interpretar, a gente não vai para lugar nenhum. Então, primeiro, antes de começar a estudar,
lê a Bíblia, a gente tem que pedir orientação a Deus, orientação ao Espírito Santo através da oração, para que a gente consiga interpretar a Bíblia do jeito que Deus quer que a gente faça, entendeu? E esse é o perigo, porque tem muita gente interpretando errado e aí faz coisas absurdas, né? E por isso a gente tem tanta religião diferente aí, porque cada um interpretou de uma forma e aí a gente está desse jeito. Então que a gente peça orientação a Deus e eu tenho certeza que se a gente pedir, né, vocês pedirem, Ele vai dar essa orientação. Em vez dos nossos versos de impacto, Provérbios 3, 13 a 18 diz: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as veredas de paz, todas as suas veredas de paz. É a árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Isaías 8, 19 e 20 diz: Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e adivinhos, que chilreiam e murmuram. Porventura não consultará o povo seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. E finalmente, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para a cidade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Essa passagem está lá em 2 Timóteo 4, de 3 a 5. E aí eu queria saber de alguns de vocês aí, qual desses versos de impacto te chamou mais atenção e por quê? Para mim, o verso de impacto que chamou mais atenção foi o de Provérbios 3, porque ele fala da importância da meditação da leitura, da prática da palavra de Deus, que nos dá conhecimento, que vai ser muito útil na nossa jornada aqui na Terra para que a gente possa chegar no céu. Gostei dos versículos de Provérbios, né? Porque fala do quão precioso é a sabedoria. E a gente pode ver isso, né? No reinado de Salomão, que ele pede sabedoria a Deus e se torna o homem mais sábio do mundo, a ponto de conseguir resolver muitos problemas de forma fácil, faz aliança com reinos, consegue manter uma paz muito boa, né, entre os reinos no tempo do seu reinado, né? E é isso. Por isso que foi um dos versos que eu mais gostei, assim, né? Chamou a minha atenção. Gostei de 2 Timóteo 4, 3 ao 5, porque fala sobre o tempo que o povo não irá querer mais ler a Bíblia. Vai querer dar ouvidos ao próprio conhecimento, deixando Deus de lado. Então, no verso diz que devemos aguentar todo o sofrimento e continuar firme, fazendo a obra evangelista, cumprindo o nosso ministério. Ellen White, ela termina o capítulo 37 do livro Resgatados com uma comparação dos cristãos com árvores no jardim de Deus. Veja o texto, né? No verão, não se nota a diferença entre os ciprestes e outras árvores, mas quando vem as tempestades do inverno, os ciprestes permanecem intactos, ao passo que outras árvores perdem a folhagem. Quando a oposição surgir, a intolerância voltar a prevalecer e a perseguição se acender, os descomprometidos e hipócritas desistirão da fé. Mas os cristãos verdadeiros permanecerão firmes. Sua fé será mais forte e sua esperança ainda mais brilhante do que nos tempos de prosperidade. Então, a minha pergunta para vocês aí: que árvore você tem se tornado? Qual é o tipo de cristão que você é ou está pretendendo ser? Está estudando para ser? Está aprendendo com Deus para ser? Quero ser uma cristã firme na palavra de Deus e não me apartar nem quando houver sofrimento ou dor. Acho que eu tenho me tornado cada vez mais o cipestre, né? Porque
Porque eu tenho melhorado as minhas atitudes, porque eu tenho melhorado a minha comunhão, a minha conexão com Deus. E eu pretendo, um cristão que eu pretendo ser, um cristão cada vez mais ligado, né, com Deus e com uma conexão firme, né, com Ele. Os meninos ficaram refletindo aí, eu tenho certeza, né? Biel, Diego, Lucas, mas todos eles estão no caminho certo, estão escolhendo passar mais tempo com Deus. Biel falando aí que no início que tá botando o despertador para acordar mais cedo. Diego, a gente vê já uma transformação nele. Gui, Lulu, ele já tem uma maturidade assim que espanta, apesar da idade deles, né, da pouca idade deles. Então todos estão escolhendo a melhor parte. Então eu tenho certeza que vocês estão se tornando, na verdade, os cristãos que Jesus mais espera aqui, principalmente porque são adolescentes e estão nesse mundo aí de tecnologia, de tanta coisa que distrai, mas estão escolhendo levar a palavra a outras pessoas e se comunicar melhor com Ele. Jeremias, no capítulo 17, verso 8, diz: Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então, assim, que vocês sejam esses cristãos aí, né? Que é uma árvore plantada junto às águas, que não fica ansioso com a seca, não vai deixar de dar fruto por causa disso, por causa de qualquer intempérie. Então, nós estamos chegando ao final aqui do nosso podcast. Eu queria saber dos meninos aí, de alguns deles, o que eles acharam da lição, o que mais chamou a atenção, o que mais gostou. A parte que eu mais gostei da lição dessa semana é quando ela nos faz refletir sobre qual a forma de comunicação que a gente tem com Deus, qual a que a gente tem mais afinidade e a importância da gente ter alguma forma de interagir com Ele. Bom, o que mais gostei aqui nessa lição dessa semana foi a parte de terça-feira, né, conta as curiosidades. Teve umas curiosidades ali que eu achei até bem interessante, né, que foi que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo foi escrito no grego. Isso originalmente, né, porque hoje a gente tem a Bíblia traduzida para vários idiomas aí no mundo e tal, né, e é isso. Achei a lição bem interessante e vi como é importante ter uma comunicação duradoura com Deus, para que não nos apartemos do caminho dele. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast, né? E a lição dessa semana enfatizou a importância da comunhão com Deus por meio da sua palavra, da obediência à sua lei, especialmente quanto à guarda do sábado. A gente sabe que há bênçãos especiais para quem considera a ordem divina. Muitas vezes nossa vida encontra-se repleta de barulhos, interferências, seja excesso de trabalho, orgulho que nos impulsiona a fazer coisas para provar que somos bons, o tempo nas redes sociais e assim por diante. Mas se a gente permitir que nossa vida permaneça assim e não tomarmos a decisão de silenciar essas coisas, nós não conseguiremos ouvir a mansa e suave voz de Deus a falar ao nosso coração. Então que vocês coloquem sempre Deus em primeiro lugar e que a comunicação com Ele nunca seja interrompida. A gente falando de comunicação, de barulho, de interferência, vocês estão ouvindo um barulhinho aí, às vezes no fundo, né? E quando a gente grava, tem gente trabalhando aqui, né, do lado, mas isso não impede que a gente se comunique com Deus, isso não impede que a gente faça o trabalho que Ele quer que a gente faça aí para alertar vocês, para que vocês estejam mais ligados nele. Então, até o próximo podcast. Espero que vocês tenham gostado.